Oi. Gente, é o seguinte, ó. Acaba de chegar a camiseta da Olimpíada. Veja como tá bonita. Vou comprar. Dá pra cada dia. Nossa aula de quinta-feira Tá à venda? lá na Secretaria da Olimpíada, R$12. Ok? As pessoas que estão vindo ao INPA pela primeira vez, a Secretaria da Olimpíada fica junto à Secretaria da SBM, que é no primeiro andar, depois da porta de vidro. E vocês provavelmente vão achar interessante a linha de publicações, tanto da SBM quanto da Olimpíada. Façam uma visita lá. Vocês vão gostar. Tudo pronto? Bem, bom dia para todos. Pessoal aqui do Rio, pessoal dos outros estados também. E a gente vai então começar agora o último dos assuntos dessa realização do nosso programa de aperfeiçoamento de professores. Então, esse tema é um tema que há algum tempo a gente pensava em fazer e talvez, dependendo aí do que vocês acharem dele, do tipo de expectativa que ele gere, a gente talvez possa se aprofundar um pouco aí nessa direção. Esse assunto que a gente vai ver é um assunto que começa a fazer parte dos programas do ensino médio e do ensino fundamental. E por enquanto, ele está mais nos programas por causa das orientações que vêm através dos parâmetros e diretrizes curriculares, tá? E de alguns exames que já pedem esse tipo de habilidade, que está relacionado ao que a gente vai ver aqui, nos concursos. Eu destaco principalmente o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que usa bastante gráficos, tabelas e situações em que o aluno se vê diante de dados para que ele possa responder a uma pergunta. Sem dúvida nenhuma, a capacidade de ler informações contidas em tabelas ou gráficos, tá? E também de elaborar gráficos e tabelas para passar a informação é uma das atividades em matemática que está mais relacionada ao exercício da cidadania, né? Então, você pega uma conta de luz, por exemplo, tem um gráfico lá, tá, que mostra o consumo que você teve nos últimos meses. Você pega uma conta de gás, tá? Acontece até uma coisa interessante, não sei se vocês perceberam, que na conta de gás, você olha a conta e leva um susto. Principalmente para quem converteu recentemente de gás de rua para o gás natural, porque a escala é muito diferente. Então você leva um susto de que, aparentemente, houve uma grande variação no seu consumo. Então, se você não está habituado, tá, a ler informações passadas deste modo, isso torna a pessoa uma pessoa limitada do ponto de vista de exercer plenamente aí os seus direitos e ser um cidadão aí no sentido completo do termo. Então é mais do que justificado, tá, que a gente faça na escola esses aspectos que certamente, tá, os alunos vão encontrar na vida real. Tá? Então, nos parâmetros curriculares, nas diretrizes, isso vem sob um nome genérico, né, de tratamento da informação, tá, que muitas vezes se chama de estatística. Tá? Então, antes de mais nada, eu queria deixar bem claro que o que a gente vai fazer aqui, tá, é apenas, tá, uma ligeira introdução a um dos aspectos de estatística. Estatística é muito mais do que você pegar informações, tá, e organizar em gráficos, tá, e calcular coisas como média, mediana e moda.
tá? Estatística é uma ciência criada para dar suporte ao método científico. Então, o que é o método científico? O método científico nas ciências experimentais tem a ver com você, quando você está investigando um fenômeno, tá? Você formular uma hipótese, tá? E depois testar, tá? Se essa sua hipótese experimental ela é ou não apoiada pelos dados. Tá? E a estatística é que provê, tá, toda a sistemática para você poder concluir se um determinado conjunto de dados provê ou não suporte suficiente para uma coisa que você quer provar, tá, ou quer refutar. Tá? Então, estatística é muito mais do que você simplesmente organizar os dados. Tá? Essa parte toda que eu me referi é uma parte que, infelizmente, tá, ainda não chegou no ensino básico brasileiro. Tá? É a chamada estatística inferencial, em que tem a ver com coisas como estimação, teste de hipóteses, tá? Que está ainda muito distante, eu acho, de ser uma realidade no nosso ensino básico, porque, na verdade, ainda está distante de ser uma realidade nas nossas universidades. Tá? Apesar de que quase todos os cursos envolvem algum curso de estatística, eu tenho certeza. Quantos de vocês fizeram um curso de estatística na universidade? Quantos de vocês aprenderam estatística no curso da universidade? Bom, o pessoal dos outros estados, eu digo que a primeira pergunta teve como resposta assim um pouco mais da metade. Na segunda ficou uma meia dúzia assim que julga que aprendeu estatística. Então, ainda tem muito para caminhar nessa área, mesmo no nível universitário, tá? Eu acho que vai demorar algum tempo para que do ensino básico, tá, isso possa avançar como deveria. Tá? Mas eu devo dizer que em outros países, o ensino da estatística, inclusive da estatística inferencial, tá, já faz parte da escola de nível básico, mais para o ensino correspondente ao nosso ensino médio. Tá? Mas coisas como teste de hipóteses, tá, fazem já parte do vocabulário, tá, dos alunos do ensino médio, o que é necessário. Né? Por exemplo, a gente encontra na nossa vida cotidiana referências a isso. Você vê uma pesquisa eleitoral, né, e aí vem lá, tem uma margem de erro, etc. O que isso significa? Tá? O que realmente está se querendo dizer quando se dá aquela informação? Quão confiável, tá, é aquele dado para poder servir como suporte, tá, para uma teoria. Então, isso é algo, tá, que seria interessante, e eu acho que vocês, como professores, tá, em algum momento, devem também aprender um pouco disso, tá, e talvez a gente faça isso num curso futuro. Tá? Nesse curso, nós vamos ficar na parte mais simples, tá? A parte mais preliminar da estatística, que é a chamada estatística descritiva. Tá? Então, essa passagem, tá, pela estatística descritiva, tá, é considerada como uma parte fundamental hoje, ainda que você vá fazer estatística inferencial. Para você poder formular hipóteses, tá, e depois poder provar ou refutar essas hipóteses, você primeiro precisa entender como seus dados são. Tá? E é isso o que a estatística descritiva faz. Tá? Então, o papel da estatística descritiva é estudar técnicas, tá, que nos ajudem a trabalhar, tá, entender uma massa de dados. Tá? O papel da estatística descritiva também está relacionado com uma distinção grande em relação ao que você faz em estatística. Tem dois tipos de dados estatísticos que é fundamental que a gente entenda. Então, por exemplo, o IBGE, quando faz um censo da população, tá, ele vai, ou pelo menos tenta ir, tá, a todos os domicílios, tá, e recolher algumas informações que são informações que se refiram a todo o universo.
Tá? Por outro lado, o IBOP, quando quer prever um resultado de uma eleição presidencial, tá, ele não vai a todos os eleitores. Tá? Percebem? Ambos são procedimentos estatísticos. Tá? Ir a todos os habitantes e recolher dados demográficos a respeito desses habitantes. Tá? Ou tentar prever o resultado de uma eleição sem precisar consultar todos os eleitores, porque seria uma tarefa impossível. Tá? Então isso nos coloca diante de uma outra coisa importante, tá, a respeito de estatística, que é o conceito de população e o conceito de amostra. Tá? A estatística inferencial, tá, o que ela procura fazer, tá, é esse caminho. Ó. Você recolher, tá, uma amostra de uma determinada população, tá, para, através dessas técnicas, você ser capaz de dizer, tá, alguma coisa relativa à população. Tá? A estatística descritiva não procura fazer esse passo. Tá? Para a estatística descritiva, tanto faz se os seus dados se referem a uma população, tá, ou a uma amostra dessa população. De qualquer modo, ela vai procurar te dar subsídios para você poder entender, tá, melhor como é que é ou essa amostra, tá, ou a população como um todo, dependendo do tipo de dado que você tem. Tá? O papel da estatística inferencial, basicamente, é esse que está aqui. Tá? Você recolher uma amostra, tá, e a partir daí poder dizer algo a respeito da população. Claro que se você tem apenas uma amostra, não tem a população completa, nesse dizer algo aqui, existe erro envolvido. Tá? Justamente o papel das técnicas estatísticas é você poder controlar esse erro. Tá? Você poder dizer, olha, vou cometer um erro de no máximo tanto, com probabilidade tanto. Tá? É isso que a estatística inferencial faz. Mas isso fica para uma outra ocasião. Tá? Então, o papel da estatística descritiva, como eu disse, tá, é você poder entender uma massa de dados. E nas notas aí que vocês receberam, tá, nós vamos exemplificar a maior parte dessas técnicas estatísticas, tá, usando 2 dados. Tá? Um deles é esse aqui. Então, vocês têm isso aí nas notas. É uma tabela que coloca os resultados de uma pesquisa de opinião, da qual, na verdade, vários de vocês aqui presentes no Rio de Janeiro participaram. Tá? Então, eu passei um formulário para as pessoas que participam do curso de aperfeiçoamento da SBM-FAPERJ, tá? Pedindo várias informações, algumas informações disparatadas, como altura, peso, etc., mas porque eu queria ter um conjunto de dados, tá, que eu pudesse utilizar para fazer exemplos, tá, dos quais já existem vários no texto, vários nos exercícios, e provavelmente na edição final do livro vai ter mais sugestão de problemas a esse respeito. Então, o que eu fiz foi passar um formulário que pedia várias informações, entre as quais sexo, idade, altura, peso, estado civil, se trabalha em escola pública, se trabalha em escola privada, quantos alunos aproximadamente a pessoa tem nesse momento, qual é a área preferida da matemática. Eu dei algumas opções como geometria, funções, álgebra, qual é a região em que reside aqui no Grande Rio, quer dizer, se é da Zona Norte, Zona Sul, Centro, Zona Oeste, de outros municípios, se tem ou não computador, tá? E qual é a importância a que atribuiu a participação nesse curso para a sua formação. Tá? Bom, então, antes de mais nada, uma terminologia, tá, que se usa quando você tem uma massa de dados como essa. Então, observem, aqui nessa tabela, tá, eu tenho todos os dados, eu tenho todas as informações. Tá? Mas quantidade e completude de informação não necessariamente é clareza de informação, tá claro? Então, se eu olho para isso aqui, tá, eu tenho toda essa maçaroca de dados, e isso não me ajuda a responder a perguntas que eu poderia querer saber a respeito dos alunos. Pessoas que não são aqui desse grupo, tá, podiam estar interessados em saber coisas,
As pessoas que participam desse curso são bem jovens, tá? Ou já são mais maduras? É predominantemente a participação de pessoas do sexo masculino ou feminino? Qual é a área da matemática de que as pessoas mais gostam? Tá? Então, para a gente poder ter uma visão mais clara a respeito desses dados, tá, alguns procedimentos são necessários, alguns procedimentos de agregação desses dados, tá, e de seleção desses dados. Então, o que a estatística descritiva procura fazer é nortear, tá, esse tipo de informação. E para isso, luz, por favor. Então, são duas estratégias principais. Seleção e agregação de dados. Então, eu querer olhar todos esses dados de uma vez só não me dá uma visão clara que me ajude a responder às curiosidades que eu possa ter a respeito dessa população. Então, no caso aqui, por exemplo, esse dado se refere a uma população, né, que foi uma pesquisa exaustiva em relação a esse grupo de professores. Tá? E a outra coisa que a gente pode fazer para tentar entender esses dados são as chamadas estatísticas de resumo, em que a gente vai fazer uma agregação ainda mais radical, tá? E vai tentar representar todo um conjunto de dados, tá? Através de alguns poucos números. Tá? Então, esse aqui é o papel que desempenha coisas que vocês certamente conhecem, tá? E utilizam algumas, outras acredito que utilizem menos, como média, mediana, desvio padrão, coisas assim. Tá? Então, para começar, então, a ideia é hoje a gente discutir esse tópico, tá? E na aula de quinta-feira, então, a gente discutir esse outro tópico. Tá? Bem, para você poder selecionar corretamente as ferramentas que vão nos permitir olhar esses dados de uma maneira que os torne mais claros, é fundamental que você entenda a natureza deles. Tá? Então, primeiro, um pouco de terminologia. Então, essa tabela, que não dá para ver aqui, que eu não preciso dela nesse momento, tá? Vocês observaram que ela foi organizada, tá, em linhas e colunas, como é o que normalmente a gente faz quando tem dados desse tipo, uma organização tabular desses dados. Tá? Cada linha é o que a gente chama uma unidade ou observação. Tá? Então, no caso dessa nossa tabela, cada unidade ou observação é um dos professores que respondeu a essa pesquisa. E nas colunas, eu tenho o que a gente chama de variáveis. Então, as variáveis são as diversas perguntas a que os professores responderam. Tá? Então, por exemplo, uma das variáveis lá era sexo. Tá? A respeito disso, eu, por segurança, no formulário, eu coloquei lá, tá, uma... Não é porque vocês estão pensando, não. Eu coloquei lá para responder se era masculino ou feminino. Isso porque tem uma lenda, não sei se é verdade, eu não vi isso pessoalmente, mas o pessoal, aqui no formulário de admissão ao mestrado e doutorado do INPA, tem uma linha como essa também. Sexo. Dizem os meus colegas aqui, tá, que uma vez, tá, eles encontraram isso aqui preenchido deste modo assim, ó. Não sei se é verdade. Dizem que responderam isso aqui desse modo: sexo, uma vez no Canadá. Então, para evitar problemas sobre o que eu estava me referindo aqui,
você tinha que marcar, tá, sexo masculino ou feminino. Eu estou brincando um pouco, mas organização de formulários, tá, é algo também não trivial. Tá? Se você... Claro que não tem nada a ver com o que a gente está discutindo aqui, mas é muito fácil você induzir as pessoas a responder de determinadas formas, dependendo como você faz as perguntas. Tá? Mas, enfim, coisas como essas a gente chama de variáveis nessa nossa pesquisa. E aí, tá, uma coisa que é extremamente importante, tá, é que as variáveis não são todas do mesmo tipo. Tá? Então eu vou pegar apenas para exemplificar, tá, algumas das variáveis que apareceram nessa pesquisa. Depois a gente olha para todas elas. Tá? Eu quero que vocês me ajudem a pensar o que há de diferente entre elas. Por que isso é importante? Porque dependendo do tipo de variável, a maneira como eu vou escolher para ter uma visão global dessa variável vai ser diferente. Tá? Então, alguns dos dados que tem aqui, então vou pegar algumas variáveis aqui. Altura, grau de importância do curso, e área de preferência, geometria, álgebra. Vocês percebem que essas três variáveis que eu coloquei aqui têm naturezas bastante diversas entre si? Percebe ou não? Qual é a diferença entre elas? A altura é expressa por um número, tá? Uma quantidade, uma medida. Não há nenhuma dúvida, tá, que a altura de um indivíduo é colocada numa escala numérica e tem todos os direitos que um número tem. Então, você pode fazer com esse número operações com esses números que elas fazem sentido. Tá? Você pode calcular a diferença entre a altura de dois indivíduos, de outros dois, tá? E esses dois números podem ser comparados. Tá? Você tem todo o direito, tá, de operar com essa altura como sendo um número. Tá? Há outras variáveis nessa pesquisa que são numéricas também. Número de alunos das pessoas, tá? Peso, tá? São variáveis numéricas. O grau de importância do curso, tá, e a área de preferência não são variáveis numéricas. Tá? Então, no grau de importância do curso, as pessoas tinham que responder com muito bom, bom, regular, tá? Insuficiente. Enquanto aqui na área de preferência tinha que responder com geometria, tá? Álgebra, etc. Então, qual é a diferença que vocês veem? Quer dizer, em ambas, tá, nós tínhamos que responder com palavras, não com números. Tá? Em ambos, as pessoas tinham, na verdade, que escolher um quadradinho entre vários que eram oferecidos. Então, é diferente de você ter que preencher com um número. Tá? Observe que nessa variável numérica aqui seria muito ruim eu fazer um formulário em que você tivesse que preencher qual é o número referente à sua idade. Tá? Mas aqui não, eram parecidos. Mas há uma diferença entre essas duas variáveis, percebe? Qual é a diferença entre essas duas variáveis? Exatamente. Quando eu falo em grau de importância do curso, tá, essas categorias que estão aqui, tá, são categorias ordenadas. Eu tenho certeza que vocês iam considerar extremamente esquisito se um formulário desses viesse assim, regular, muito bom, bom. Tá? Vocês iam achar que o cara estava viajando. Por que ele colocou essas categorias nessa ordem, regular, muito bom, bom? Ninguém vai fazer isso. Tem uma gradação. Tá? São categorias também,
como é o caso das áreas de preferência, tá? Mas elas admitem uma ordem natural. Tá? Isso faz com que essas variáveis aqui, elas estejam um pouco entre as variáveis numéricas, né? Tem algumas características que são numéricas, em particular, se você chamar isso aqui de 1, 2, 3, tá? A gente não vai ficar muito chocado, porque isso tem um certo significado, que é o da ordem. Enquanto aqui nas áreas de preferência, que é geometria, álgebra, funções, tá? Não tem nenhuma ordem mais séria a respeito dessas categorias. Você pode escolher, por exemplo, colocar em ordem alfabética, tá? Alguma coisa desse tipo, tá? Mas isso não é algo que seja intrínseco à natureza dessas áreas de preferência. Tá? Então, essas três variáveis aqui que eu exemplifiquei, tá, nos mostram que a gente tem uma classificação, tá, das nossas variáveis, tá, em dois grupos principais. Primeiro, variáveis numéricas, muitas vezes chamadas de variáveis quantitativas. Representam quantidades, medidas. Tá? E a gente tem as variáveis categóricas ou qualitativas. Tá? E essas variáveis categóricas ou qualitativas, tá, elas, por sua vez, também admitem uma certa gradação. Vou apagar isso aqui. Que tem as variáveis que são chamadas ordinais. Então, o que esse nome está dizendo? Elas têm uma ordem natural. As categorias têm uma ordem natural. Tá? Da menor para maior, tá? Da pior para melhor. Tá? Enquanto as outras são chamadas nominais. Então, as categorias são representadas por nomes, tá? Mas elas não admitem, tá? Uma ordem natural entre elas. Tá? Então, essas aqui têm algumas coisas em comum, tá, com variáveis numéricas, e às vezes, na verdade, encaixar uma variável aqui ou aqui, tá, é uma questão um pouco da modelagem, tá, daquilo que você quer fazer. Tá? Mas aqui não. Tá? E é importante que o que faz uma variável ser nominal, tá, é a natureza dela, não como você representa. Então, por exemplo, você podia receber um formulário em que assinale 1 se a sua preferência for geometria, 2 se for álgebra, 3 se for funções. Tá? Isso faz com que essa variável tenha se tornado uma variável numérica? Não. Continua sendo uma variável categórica nominal. Unicamente pediram para você atribuir nomes, tá, que são nomes de números, tá, mas são nomes de qualquer maneira. Tá? Não tem nenhuma ordem, tá? Não tem nenhuma estrutura numérica aqui. Tá? Então, só rapidamente aqui, vamos pegar aqui o exemplo aqui da nossa tabela, tá? E passar rapidamente aí por essas variáveis, tá? E ver o que vocês acham que cada uma dessas variáveis é. Sexo, por exemplo. Qualitativa ou quantitativa? Qualitativa. Nominal ou ordinal? Nominal. Hã? Ninguém acha que é ordinal aqui não, né? Ótimo. Idade? Quantitativa. Altura? Idem. Peso? Quantitativa. Estado civil? Qualitativa. Nominal ou ordinal? Nominal. Forçar a barra aí, você querer colocar uma ordem aí. Estar em escola pública ou não? Sim ou não? É uma qualitativa nominal ou ordinal? É nominal. Embora muitas vezes variáveis que tenham apenas 2 valores, tá, elas são fáceis, dependendo da situação, tá, de você torná-las ordinais. Mas a ideia aqui é que elas são nominais. Mesma coisa para escolas privadas. Número de alunos? Quantitativo. Área de preferência? Qualitativa, nominal.
A área de preferência, se é geometria, se é álgebra, se é funções. Né? É qualitativa, tá? E não tem nenhuma ordem específica. Local de residência. Qualitativa, nominal. Tem ou não computador? Qualitativa, nominal, é sim ou não, tá? Mas pode haver situações que você queira tratá-la como ordinal, pode ser interessante, dependendo do que você vai fazer. Tá? E grau de importância do curso. Então, as respostas possíveis eram muito grande. Tinha outras respostas, mas que o pessoal, não sei se por verdade ou educação, não escolheu. Então, tinha muito grande, regular, pouco. Claramente é uma variável qualitativa ou ordinal. Tá? Aí a ordem interessa. Tem uma pergunta? Microfone, por favor. Bom, César. Pois eu acho que... Se no formulário tiver escrito para você botar, como tem em vários vestibulares que se faz, para você colocar a soma da renda familiar e aí te dá intervalos, até tantos salários mínimos, depois até tantos salários mínimos, essa é que tipo? A gente vai ver que quando você está trabalhando com variáveis numéricas, tá? Uma forma que você tem de poder representar, poder agregar informação a essas variáveis numéricas é fazer uma transformação, tá? Em que essa variável é transformada numa variável categórica. Então, essa é exatamente uma situação desse tipo. A variável de origem, renda familiar, tá? Certamente é uma variável numérica. Mas quando você pede no formulário, tá? Que a pessoa apenas a encaixe nessas classes, tá? Você está pedindo para a pessoa fazer uma transformação dessa variável numérica, tá? Numa variável que é categórica ordinal. Então, o resultado que você recolheu ali no formulário, tá? É uma variável categórica ordinal. Embora a variável de origem lá, mas que a pessoa sabe, eu como dono do formulário não sei. Tá? É uma variável numérica. Tá? Mas que você recolheu no formulário, tá? É uma variável ordinal. Muitas vezes você faz isso, essa transformação, na hora de trabalhar com essa variável. Nesse caso, você já está pedindo para o próprio informante, tá? Fazer essa transformação para você. Tá? Então não é numérica não, é categórica ordinal, a maneira como você está recebendo essa informação. Embora exista uma variável subjacente, tá? Que seja numérica. Um problema que pode acontecer, tá? Tudo bem, puxa, eu fiz esse formulário, tá? As pessoas responderam e agora eu gostaria de saber qual é a renda média, tá? Das pessoas que participaram desse vestibular. Então, o que está acontecendo aí? Existe uma variável numérica que você, pela maneira como fez o seu formulário, não perguntou diretamente. Se você tivesse perguntado, tá, calcular a sua renda média seria fácil, né? Somava todas elas, dividia pelo número. Como você optou por perder informação e recolher essa informação por classes, não dá para você calcular essa média diretamente. Tá? Mas dá para você fazer aproximações dessa média e a gente vai ver isso aí na próxima aula. Tá? Então, são duas variáveis que estão relacionadas. Muito bem. Então, representar variáveis que são categóricas, tá? Ou qualitativas, tá? Sejam elas ordinais, sejam elas nominais, tem uma forma super razoável, tá? De você transformar uma informação que é exaustiva numa informação que é fácil de você analisar. Então, a principal operação que a gente faz para entender o funcionamento, tá, de uma variável categórica, tá, é você pegar a lista de todos os resultados. Então, nessa lista, a gente pode ter coisas como álgebra, geometria, funções, etc.
tá? Que pode ser uma lista com centenas de resultados, tá? E transformar isso aqui no que a gente chama uma tabela de frequência. Então, o que é uma tabela de frequência? A mais simples das informações que a gente pode extrair sobre essas variáveis, tá? E que consiste em eu, para cada uma dessas categorias, né? Então, para álgebra, para geometria, para funções, para cada uma das categorias possíveis, tá? Eu contar quantas pessoas, tá? Escolheram cada uma dessas alternativas. Então, pode ser que aqui eu tenha, depois a gente vai ver o número certo aqui, 5, 12, 15, tá? E a gente pode, digamos que o total aqui de respostas seja 50, tá? Eu posso estar interessado em dois tipos de informação. Uma informação é a quantidade de pessoas que fizeram essa escolha, essa é a chamada frequência absoluta. Tá? A outra informação que pode ser muito útil, principalmente quando eu estou, por exemplo, comparando duas populações. Então, eu fiz essa pesquisa com 37 alunos aqui, tá? E pode ser que o José Paulo, que é o coordenador da UERJ, tenha feito essa pesquisa com 92 alunos lá. Estou interessado em saber se foram 5 pessoas que escolheram álgebra ou não. Quero saber quantos esses alunos, ou esses candidatos, representam do total. Tá? Então, eu posso estar interessado na frequência absoluta, mas muitas vezes eu estou interessado na chamada frequência relativa. Tá? Então, para variáveis categóricas, a representação, a forma de agregação estatística, tá, que nos ajuda a compreender esses resultados, tá, é formar o que a gente chama de uma tabela de frequências. Tá? Sejam elas frequências absolutas ou frequências relativas. Tá? Muito bem, depois que eu faço uma tabela como essa, a gente pode também, tá, querer organizar essa tabela sob a forma de um gráfico. Tá? Então, por que isso? Sabe muito bem que quando você faz uma representação gráfica de um determinado fenômeno, a gente consegue sintetizar a informação. Então, informação numérica, tá, é eminentemente analítica. Tá? Você consegue enxergar muito bem o detalhe de cada uma delas. Então, eu vou poder olhar aqui muito bem, tá, e ver que 24% das pessoas escolheram geometria. Mas é difícil, numa lista grande, tá, eu responder a perguntas do tipo, houve uma diferença muito grande entre as categorias, tá? Qual foi a maior de todas? Isso, a gente é muito bom de olhar número e ver detalhe. Mas um conjunto de números a gente não consegue ver muito bem como é que ele se comporta. Tá? Então, é muito comum a gente pegar esses dados, tá, e organizá-los sob a forma de gráficos. Tá? Quais são os gráficos aí que vocês acham apropriados para representar esse tipo de dado? Pois tem dois tipos de gráficos, e aí é uma coisa que a gente precisa tomar um certo cuidado. Hoje em dia, você pega qualquer software, tá? Pega o Excel, por exemplo, você tem lá uma profusão, tá, de tipos de gráfico para representar os seus dados. Não? Você pega esses dados aqui, diz para o programa, quero fazer um gráfico. Ele diz, que tipo de gráfico você quer? Dá uma lista lá de gráficos, alguns bonitinhos e tudo. Só que nem sempre um gráfico que pode ser feito pelo programa, que não tem a menor ideia da origem dessa informação, pode ser que esses gráficos sejam completamente inadequados para a tarefa que você possua. Tá? Então, para representar informações desse tipo, tá, tem dois tipos de gráficos que são adequados. Por exemplo, não é muito adequado você representar esse tipo de informação por um gráfico de linhas. Tá? Um gráfico de linhas, tá, ele sugere uma linha de observações. Isso aqui é bom para observações que sejam ordenadas no tempo, por exemplo. Então, representar isso aqui com gráfico de linhas eu acho de mau gosto, acho que não passa bem a informação que você quer passar. A informação que você quer passar é o tamanho relativo dessas classes. Tá? E aí você tem duas possibilidades para fazer isso. Tá? Uma possibilidade, tá, é você optar por um gráfico de barras,
tá? Barras verticais ou horizontais é uma questão de gosto, tá? Não faz muita diferença aqui você optar por escolher um gráfico desse tipo ou um gráfico na horizontal, já vai ver os gráficos relativos a esses números aqui, tá? Ou então os famosos gráficos de pizza ou gráficos de setores. Tá? Então vamos olhar esses dois gráficos para os nossos dados aqui. Procurar. Aliás, esse gráfico, na versão que foi impressa aí da apostila, né, da versão preliminar do livro, saiu todo confuso, tá? Então, coisas aí do Word, etc. Tá? Depois a gente vai ter que substituir essa página, era para ter ficado assim. Então, aqui estão os dados da maneira como eles foram recolhidos. Então, aqui eu tenho as diversas áreas que foram oferecidas para as pessoas escolherem: álgebra, geometria, funções, álgebra, aritmética, funções, geometria, tá? E sem preferência, na verdade eu considerei sem preferência pessoas que tinham marcado mais do que uma, tá? Pessoas que não conseguiram se decidir sobre qual era a sua área preferida. Na verdade é uma pergunta meio boba mesmo, né? Então os resultados foram esses, eu tenho um total de 38 pessoas. Então na coluna da esquerda eu tenho as frequências absolutas, na da direita as relativas, tá? E aqui abaixo, tá, eu tenho uma colocação desses mesmos dados sobre duas formas: o primeiro sobre o gráfico de colunas, tá? O outro sobre um gráfico de setores. Embora os dois sejam representações boas, aceitáveis, há uma diferença grande entre eles, percebe? Uma diferença grande entre uma representação e outra. Vocês percebem que quando você usa uma representação, você está acentuando um aspecto, tá? E na outra você está acentuando um outro aspecto? Então, o que vocês acham que esses dois gráficos estão mostrando? O que você está acentuando nesse tipo de representação? O que é fácil de observar nesse tipo de gráfico? Oi? No primeiro, da esquerda. O que você está procurando acentuar aqui? É fácil a gente ver a diferença, tá, entre os grupos. Tá? Então aqui você vê claramente, tá, que o grupo houve uma preferência muito parecida para álgebra, geometria e sem preferência, tá? E que aritmética e funções teve uma preferência muito menor aqui nesse grupo. É fácil você comparar isso. Mas se você olha para cá, eu te pergunto, mas afinal de contas, a geometria correspondeu a aproximadamente que fração, tá, das pessoas? Aí o segundo é muito melhor. Tá? Então, se você quer saber o que cada grupo representa do total, tá, o gráfico de pizzas é uma representação muito mais intuitiva para isso. Tá? Então, qual é o melhor? Sei lá, depende daquilo que você quiser informar. Outra coisa é que, num caso como esse, se você for optar pelo gráfico de colunas, pode ser uma boa ideia, tá, você organizar os dados dessa outra forma. Tá? Já que as categorias aqui são categorias que não têm nenhuma ordem específica, é mais informativo um gráfico, tá, que você faça em que esses dados estejam em ordem, porque você já permite ao leitor ler dele a informação talvez mais importante. Qual é a área que teve maior preferência? Houve uma grande diferença entre as áreas principais? Então, uma coisa de bom senso você organizar essas categorias aqui nessa ordem. Tá? Então, quando a variável é uma variável categórica nominal, de fato, os dois tipos de gráficos são boas representações, depende do que você quiser acentuar. Agora, se a variável for nominal,
tá, a coisa muda um pouco de figura. Então, eu não tinha naquele massa de dados um bom exemplo para poder passar essa ideia, então esses dados aí são fictícios. Tá? Então, suponhamos que você tenha feito uma pesquisa de opinião, tá, a respeito do desempenho de um governante, tá? E agora, nesse gráfico, eu tenho que as respostas, as frequências absolutas foram para péssima 24, ruim 21 e assim por diante. Tá? E aí fiz um gráfico de setores, tá? E fiz um gráfico de barras. Tá? Qual das duas representações é mais informativa aqui? Opinião pessoal, tá? É que não tem nada de errado com o gráfico da esquerda, tá? Mas você perde informação nele. Tá? Há certas coisas, tá, que você consegue olhar, tá, no gráfico de barras, onde as categorias são ordenadas de uma maneira lógica, tá, do que no gráfico. Não, mas aqui estão também ordenadas, tá? Péssimo, depois ruim. Mas você não. Um gráfico que é circular, tá? Não é arbitrário qual é a origem, tá? É arbitrário qual é o sentido que você vai percorrer. Então você olha para esse gráfico, você nem percebe que essas categorias estão em ordem. Tá? Péssimo, ruim, regular, isso não é evidente. Tá? Já naquele ali da direita, que você coloca essas categorias na ordem, tá? Você consegue olhar para esse gráfico e ver o que está acontecendo aí. Né? O que acontece aí de... não é de estranho, tá? Mas o que, olhando para esses dados, a gente pode dizer a respeito da opinião das pessoas sobre esse candidato? Certamente é um candidato que desperta paixões, né? Paixões positivas ou negativas, tá? As pessoas ou amam esse candidato, tá? Ou detestam esse candidato. Tem muitos políticos que têm realmente esse tipo de comportamento, né? Tem um grande... alto grau de aprovação, tá? E um alto grau de rejeição. Tá? Então, provavelmente, esse é um político radical e tudo que desperta esse tipo de entusiasmo nas pessoas. E eu consigo perfeitamente ver isso nesse gráfico, no da direita, tá? E não consigo ver isso no gráfico da esquerda. Então, variáveis ordinais, tá? Costumam ser mais informativos, tá? Se você seleciona gráficos de colunas ou barras. Bom, uma outra situação que eu queria mostrar aqui para vocês, tá? É esse tipo de situação em que, então, notem que por enquanto eu continuo falando de variáveis categóricas, tá? Mas há situações que são importantes também, em que você queira examinar, tá, não uma variável categórica, mas duas variáveis categóricas em conjunto. Então, por exemplo, uma pergunta que me ocorreu, tá, foi, será que entre os professores e professoras, tá, que participam do nosso curso, há uma diferença substancial, tá, entre a proporção que tem ou não computador de acordo com o sexo? Quer dizer, computador, pelo menos durante muito tempo, tá, foi muito mais considerado coisa de menino do que coisa de menino. Né? Então, será que é verdade que muito mais homens do que mulheres desse grupo, tá, usem computador? Tá? Então, eu fui lá nos dados, tá, e fiz o que a gente chama de uma tabela cruzada, né, no qual a gente vai querer cruzar, tá, duas características. Tá? Então, isso é algo que para os alunos não é uma coisa tão imediata assim para fazer, tá? É algo que, em geral, para os alunos poderem fazer bem isso, eles têm que se deparar com situações em que isso seja necessário. Então, eu peguei aqueles dados, tá? E classifiquei cada uma das pessoas que ali aparecem, tá, em 4 grupos, de acordo com o sexo, tá, se são homens ou mulheres, tá, e de acordo com a característica, tá, de ter ou não computador. Tá, e calculei frequências absolutas, tá, e depois frequências relativas. Notem que eu tenho aqui,
tá, 2 modos de calcular frequências relativas. Né? Primeiro, 3 até. Eu podia estar interessado em frequências relativas, tá, em relação ao grupo como um todo. Então, eu podia pegar esse total de pessoas aqui, 38, tá, e ver que percentual representam os homens que têm computador, tá, as mulheres que têm computador. Podia ter feito isso. Tá? Eu podia ter, para cada linha, então, linha tem computador, não tem computador, ver qual a proporção de homens e mulheres. Ou podia ter feito o que eu fiz. Tá? O que eu fiz foi, para cada uma das colunas, tá, homem e mulheres, eu vi qual é o percentual de pessoas que têm computador ou não têm computador. Por que eu escolhi fazer assim? Por que foi essa a frequência relativa que me deu na telha calcular? Por quê? Pois é, por causa da pergunta que eu estava me propondo a responder. A minha curiosidade, que eu fiz essa introdução, será que o fato de ser homem ou mulher, tá, faz diferença, tá, na propensão a comprar ou ter um computador, tá, ou não? Então, o que eu queria saber é se entre os homens, tá, e entre as mulheres, essas proporções de pessoas que têm computador ou não eram iguais ou diferentes. Tá? Então, essa foi a razão aqui dessa minha agregação. Tá? Uma pergunta aqui do Paraná que diz o seguinte: na tabela apresentada, a coluna da idade é uma variável quantitativa. Para uma análise, pode ser considerada qualitativa? Ela pode ser considerada qualitativa se você resolver tratar essa idade, por exemplo, em faixas. Tá? Pessoas até 24 anos, pessoas de 24 a 30. Tá? Mas a variável de origem é uma variável quantitativa. Então, voltando aqui, essa foi a razão de eu ter optado por fazer essa totalização aqui pelas colunas. Tá? E aqui abaixo, a gente então tem possíveis modos de representar esses dados. Então, são 2 formas diferentes. Tá? Então, na primeira forma, eu, na verdade, estou trabalhando com os dados absolutos. Então, isso aqui me permite ver 2 coisas. Tá? Me permite ver que o número de homens é ligeiramente maior que o de mulheres. Tá? E a gente consegue visualmente ver, tá, que, na verdade, há muito pouca diferença aí, tá, nessa proporção de pessoas que têm ou não computador. Então, para esse tamanho de amostra, pelo menos, essa diferença foi muito baixa. Tá? O fato que essa diferença é baixa fica mais evidente ainda quando a gente faz os gráficos de setor, tá? No qual eu estou analisando separadamente, tá, os homens e mulheres. Mas cuidado, tá? Cuidado, porque isso já foi questão de vestibular da UFRJ, tá? Já foi questão do provão de matemática, que vocês vão trabalhar hoje à tarde com ela. Tá? Essa informação aqui, fora de contexto, tá, é uma informação perigosíssima. Tá? Então, se vocês quiserem derrubar os alunos, tá, é só perguntar. Sei aqui que tem esse gráfico a respeito de homens e mulheres de uma determinada pesquisa. Posso afirmar, então, tá, que o número de mulheres que não têm computador é maior do que os homens que não têm computador? Nessa representação, você perdeu, tá, qualquer informação a respeito do tamanho desses 2 grupos, homens e mulheres. Então, tudo que eu posso dizer aqui é que a proporção entre as mulheres daquelas que não têm computador, tá, é maior. Tá? Mas não posso dizer a respeito do número total. Se o Morgado estivesse aqui, tá, ele ia contar a vocês uma história, né, que foi o que fez, inclusive, com que ele colocasse esse tipo de pergunta aí no provão aí da matemática, de um livro didático, tá, em que no livro do professor tem uma situação exatamente igual a essa, tá, e que o autor do livro, ou autora do livro, né, já dei uma dica aí, diz que
diz que, não, numa situação como essa, o número de mulheres que não têm computador é maior do que os homens que não têm computador. Tá? No nosso caso, inclusive, não é. Tá? Aqueles 17% e aqueles 15% ali representam as mesmas 3 pessoas. Se for olhar os dados absolutos lá do resultado, tinha 3 mulheres que não tinham computador, 3 homens também. Só que o grupo de homens é um pouco maior. Tá? Mas não dá para você concluir a respeito desse número total. Tá? Muito bem. Então, vamos, nesse tempo aí que nos resta, que não é muito, falar um pouco, então, tá, de variáveis. Pode ficar sem luz mesmo, se ganhar tempo. Porque nós agora vamos querer olhar, tá, variáveis quantitativas. Tá? E aí, para olhar variáveis quantitativas, eu preferia aqui nessas notas usar o tipo de dado que eu acho que é o dado com que vocês mais trabalham. Então, a variável quantitativa que vocês, como professores, mais manuseiam é nota de aluno. Né? Então, é exatamente esse tipo de dado que a gente vai olhar. Deixa eu olhar aqui primeiro o dado original. Então, esse aqui é o dado original, tá? Em que nesse mesmo curso aí dos professores, tá? Eu peguei a lista de chamada, tá? E coloquei numa coluna as notas obtidas no curso de funções, tá? E outra no curso de combinatória. Né? O que é mais difícil, funções ou combinatória? Vamos ver que os dados aqui, tá, mostram que realmente foi muito mais difícil o curso de combinatória do que o curso de funções para os professores que participaram. Então, são 2 variáveis, que são variáveis numéricas, tá, e que eu poderia querer entender, tá, como elas se relacionam. Então, tenho esses números aí, tá, e para meu próprio interesse como professor, eu quero entender o padrão de desempenho dos alunos nessas 2 matérias. O que eu faço? Que coisas vocês acham que a gente pode fazer com essas variáveis numéricas, tá, para resolver o nosso problema? Por exemplo, é uma boa ideia fazer isso que eu fiz aqui, não dá para ler, mas que eu fiz aí com as variáveis categóricas? Vou contar quantos alunos tiraram 8,9, depois contar quantos alunos tiraram 7,5. Para variáveis, tá, que possam ter uma escala muito ampla, esse trabalho é um trabalho inútil. Não? Você vai ter normalmente quando muito 2 pessoas que têm exatamente a mesma nota. Isso não vai ser nada informativo. Vai ser um número enorme, tá, de classes, que seriam os resultados aí possíveis, tá, com uns gatos pingados em cada uma. Isso não vai ajudar. Tá? Então, a gente até pode usar classes, mas fazendo algo um pouquinho diferente. Mas uma coisa aqui, eu faço isso, tá? Toda vez que aqui no IMPA, por exemplo, as notas dos alunos são dadas não como notas numéricas, tá? Mas como conceitos. A, B, C, A mais, B menos, quer dizer. Então, a gente tem que fazer uma avaliação subjetiva, tá, no qual essa escala numérica, tá, é transformada numa escala que é ordenada de acordo com esses critérios. Claro que é muito complicado olhar para aqui, olha, o aluno número 4 tirou 7,8, então ele vai tirar um C, um B, porque exatamente essa escala de conceito é feita para poder levar em conta que nos diversos cursos o nível de dificuldade pode ser muito diferente. Tá? Então pode ser que num curso 7,8 seja uma nota excelente, que o cara vai tirar um A. Pode ser que o curso é tão fácil que isso aí valha um C. Então, para eu poder entender como são os dados, tá, a primeira coisa que a gente faz, normalmente com esses dados numéricos, é organizá-los, tá, numa ordem mais lógica. Tá? Qual é a ordem lógica por excelência, tá, para números? Qual é a ordem razoável aqui de fazer? Ordem crescente, tá? Ou
decrescente. Tá? Então, esse é o primeiro passo que a gente vai fazer. Ué, não sei o que você fez. Só para passar, depois a gente aumenta de novo. Então, aqui estão os resultados do primeiro grupo, tá? Que é o grupo de funções, que aparece aqui, organizado de dois modos diferentes. Tá? Então, aqui à esquerda, aparece simplesmente a lista dessas notas, tá? Em ordem decrescente. E isso já me daria, tá, alguma informação. Dessa forma, a gente consegue já observar padrões aí que se formam, onde é que essas notas se concentraram, coisas que não estavam nada evidentes quando essas notas estavam dispersas. Tá? Mas uma maneira bastante interessante de organizar esses mesmos dados é a mesma informação. Tá? É através desse tipo de diagrama que aparece aqui à direita. Tá? Essas coisas têm nome. Tá? Essa ordenação de variáveis numéricas em ordem crescente ou decrescente, os livros às vezes chamam de hall. Tá? Eu nunca usei esse nome não, mas é possível que vocês encontrem aí nos livros. E esse tipo de organização que aparece aqui à direita, tá? Já é um prenúncio da maneira como a gente vai tratar esses dados. Tá? Mas quando aparece assim do ponto de vista numérico, ele costuma ser chamado de diagrama de ramo e folhas. Então, qual é a ideia que está aqui? Tem exatamente os mesmos dados que tem aqui à esquerda, só que para colocar uma representação mais compacta, tá, eu, do lado da esquerda, tá, eu coloquei os números inteiros referentes a cada nota, tá, e do lado direito, tá, eu coloquei os decimais aí de cada nota. Note que quando você organiza os dados dessa forma, você já tem, tá, uma excelente noção, tá, de como foi a distribuição dessas notas. Você percebe de cara aí que houve muitas notas aí na faixa dos 7, né? Entre 7 e 8 foram os mais comuns. Teve alguns poucos alunos que tiraram 9 ou mais. Tá? Teve alguns alunos que tiveram mais dificuldade. Tá? Lá embaixo você percebe de imediato que nota mais baixa esteve entre os dois. Então, é uma organização aí dos dados que te dá uma outra visão em relação àquela forma desordenada de representar. Tá? E quanto a representações gráficas, tá? As duas representações gráficas que a gente utiliza normalmente para trabalhar com essas notas, tá? São exatamente o retrato gráfico, tá? Dessas duas representações. Então, qual é o retrato gráfico dessas duas representações? Uma é pegar esses números que estão aqui e colocá-los na reta. Então, se eu quero entender como é que números reais se relacionam entre si, nada melhor de colocá-los numa certa escala. Tá? Então, uma primeira representação possível é colocar esses números, tá, num gráfico desse tipo, tá, que é o que a gente chama de um gráfico de dispersão unidimensional. Tá? Vocês percebem por que ele tem esses degraus aí? Porque um problema que a gente tem, tá, ao simplesmente representar esses dados na reta, tá, é que a gente perde uma certa informação quando ocorrem notas que estejam repetidas. Né? Então, por exemplo, nós vimos que 9, por exemplo, houve 2 alunos que tiraram 9. Então, se eu simplesmente representasse cada nota na reta, esses 2 alunos que tiraram 9, tá, aparecem no mesmo ponto. Então, eu perco informação de que, na verdade, houve uma coleção de alunos que tiraram aquelas notas. Ali lá com 8, tá, com 7,3, eu acho que também houve casos de coincidência. Então, é um colocar na reta, tá, mais modificado para poder passar essa informação de que a gente tem coincidências em determinadas notas. E a outra representação, que sai lá do diagrama de ramo e folhas, é que, na verdade,
No momento em que eu organizei aqueles lados como alunos que tiveram notas 2 e pouco, 3 e pouco, 4 e pouco e assim por diante, o que eu já estou fazendo, tá, é fazer a mesma coisa que foi perguntada a respeito daquela renda no formulário. Tá? Eu estou me conformando em perder alguma informação, isto é, no lugar de ter a informação numérica precisa das notas de cada aluno, tá, eu estou me conformando, tá, em perder alguma informação, mas organizar esses números em classes de tal forma que eu tenha uma visão de conjunto, tá, melhor. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui é, na verdade, pegando aquela variável, que é uma variável numérica, tá? E agora, por minha conta, fazendo a conversão, tá, numa variável categórica ordinal, tá? Em que eu conto, tá, quantas pessoas estão em cada uma dessas classes. Essas classes podem ser organizadas, tá, de maneiras diferentes. Então, se você tem, por exemplo, um software estatístico para fazer isso, ele provavelmente vai te oferecer fazer essa divisão de um determinado modo. Tá? Como para nós, tá, as notas têm um certo significado absoluto, né? Então, aí depende muito da situação. Então, se os seus dados são, por exemplo, sei lá, volume de gás carbônico emitido, aqueles números que estão ali não têm significado para você, prévio. Então, provavelmente, é melhor você fazer essa divisão em classes, pegando, por exemplo, a menor observação, a maior observação, tá? Dividindo essa faixa da menor para maior num certo número de classes iguais e deixando, então, para contar quantas vai ter em cada uma delas. No caso de notas, como a gente tem uma ideia, tá, de que o que significa um aluno tirar 7, tá, ou tirar 6 nessa prova, é mais razoável a gente utilizar essas classes pré-definidas. Tá? Então, eu estou usando a classe dos alunos tirarem entre 2 e 3, contando quantos são, tá, entre 3 e 4. E aí, nessa representação, aparece um elemento aí do jargão estatístico, né? Que ele, não sei porquê, livros de estatística descritiva, tá, não gostam de intervalos. Tá? É claro que isso aqui significa um intervalo que é fechado em 2 e aberto em 3. Tá? Não sei bem porquê, tem que olhar aí qual é a história disso. Tá? Tem essa representação, que nem é tão má, não, uma representação até bem pictográfica, tá? Mas ela é sinônimo do intervalo fechado em 2, aberto em 3. De posse disso, de posse dessa distribuição em frequências, a gente pode, então, fazer gráficos que mostrem, tá, essa distribuição de frequências. Tá? Então, no gráfico da esquerda, o que eu tenho é exatamente um gráfico de colunas representando as frequências que eu obtive nessas classes. Quando você faz um gráfico desse tipo, tá? Então, você pegou uma variável que era uma variável numérica, tá? Organizou em classes e fez um gráfico desse tipo, ele tem um nome especial. Qual o nome que é esse? É chamado de um histograma. Tá? Então, o nome histograma, tá, se refere a exatamente essa situação. Tá? Variáveis numéricas, tá, organizadas em classes, tá, e contabilizadas nessas diversas classes. Então, não é apropriado você chamar qualquer gráfico de coluna, tá, de um histograma. Tá? Um histograma está relacionado com uma distribuição de uma variável numérica em determinadas classes. Tá? Porque se você toma o limite disso aqui, isso vai corresponder a uma distribuição de densidade de probabilidade. Então, o histograma é apropriado ser usado nesse contexto. Uma outra maneira de fazer, tá, você, no lugar de representar isto aí por um gráfico de colunas, representar através desse gráfico de linhas, pensando exatamente, isso aqui faz sentido, especialmente dentro do contexto, tá, de você estar relacionando com funções de densidade de probabilidade. Então, no fundo, o que acontece é o seguinte,
Suponhamos que você tenha, vamos sair aqui do caso das notas, tá? Que você tenha todos os indivíduos do mundo, tá? Se você considerar como é que é a distribuição de alturas desses indivíduos, tá? Como esse número vai ser enorme, tá? Você pode aproximar bem essa distribuição para uma curva contínua, que é a densidade de probabilidade. Então, tanto essa representação quanto essa que estão aqui, tá? São aproximações, tá? Dessa objeto ideal. Em ambos, tá? Você tem uma propriedade que a gente vai explorar mais na próxima aula, que relaciona área sobre esses gráficos, tá? Com a frequência relativa a uma determinada classe. Então, nesses dois gráficos aqui, se você calcula, então, se você coloca aqui frequência relativa, tá? Aqui também, então, desde que você escolha corretamente essas escalas, a área situada sobre cada um desses gráficos vai ser igual a 1 ou 100%. Tá? Eu não vou falar nisso hoje, não. Só para terminar, eu lembro que... Tudo bem, então isso aqui me diz como é o resultado para a prova de funções. É claro que eu podia ter feito exatamente a mesma coisa, tá? E na verdade tem aí feito nas notas mais tarde, esse mesmo trabalho para o curso de combinatória. Tá? Mas eu podia estar interessado, é claro que aqui a resposta é mais ou menos óbvia, mas em outras situações não. Abstraiam, por exemplo, dessa situação, tá? Imaginem que essas notas aí sejam notas de português e matemática na escola. Tá? Eu quero saber o seguinte, será que os alunos que se dão bem em português são os mesmos alunos que dão bem em matemática? Ou não? Como é que eu posso tentar relacionar essas variáveis? Então, é a mesma situação que eu tinha lá dos homens e mulheres, computador e não computador. Tá? Eu tenho duas variáveis que eu quero saber, tá, como é que elas se relacionam. Lá era sexo e ter computador ou não. Tá? Aqui é nota na prova de combinatória, tá? Nota na prova de funções. Tá? Como uma boa maneira, tá, de eu poder fazer isso? Hein? Como é que vocês tentariam responder a essa pergunta? Saber se os alunos que se dão bem numa prova, normalmente se dão bem na outra também. Porque esse é o tipo de gráfico que é extremamente útil, tá? E que eu vejo muitas vezes que as pessoas não usam. O que eu posso fazer? Como é que eu respondo a essa pergunta? Que gráfico? Não, porque eu fazer o gráfico lado a lado dos dois não responde a minha pergunta. Não? Eu podia fazer o gráfico do curso de combinatória, eu até sei o que ia acontecer. Né? Como as notas foram piores, todo esse gráfico ia estar mais para a esquerda. Mas isso não responde a minha pergunta. Eu não sei se os alunos que estão lá no topo de um são os que estão no topo do outro. São os mesmos, são outros diferentes. Eu podia tentar criar uma variável que é a diferença das duas notas, tá? E verificar o quê? Fiz a diferença. E aí? Como é que tipo de indicação, tá, seria... Não, o fato do módulo ser pequeno ou não significa que as notas são parecidas, tá? Mas podia acontecer de as notas do curso de combinatória serem cada aluno tirar 2 pontos a mais do que tirou na outra. Então você teria diferenças grandes, mas os melhores são os melhores. Então não é uma boa... Exatamente. Então, essa ideia do gráfico de dispersão unidimensional que está aqui, pode, evidentemente, ser levada para duas variáveis. É fácil, para mais variáveis também, tá? Mas aí você precisa de um software mais especializado para poder representar. Então, esse tipo de representação aqui, tá, é um tipo de representação muito útil, tá, para a gente procurar entender se duas variáveis são associadas ou não, tá? E se elas são associadas positivamente, o que eu quero dizer com positivamente? Se o fato de uma ser grande
tem a tendência da outra ser grande, ou o fato de uma ser grande tem a tendência da outra ser pequena. Depende das variáveis que você esteja querendo medir. Tá? Então, para essas duas notas, tá, do curso de funções, do curso de combinatória, tá, é isso aqui que a gente obtém. E aqui tem uma série de informações importantes. Por exemplo, em que curso eu tenho notas maiores? Funções ou combinatória? Olhando o gráfico. Funções. Por quê? Porque, olha, eu coloquei na mesma escala. Tá? Então, essa bissetriz aqui seria o lugar onde está com pouca pilha aqui, mas na bissetriz aqui do gráfico seria onde as notas são iguais. Eu estou fazendo aqui, mas na verdade eu devia estar fazendo aqui para o pessoal dos outros estados. Nessa bissetriz aqui, tá, as notas seriam iguais. Tá? Portanto, como a maior parte das notas está aqui abaixo da bissetriz, essa região é exatamente a região onde x é maior do que y, onde a nota de função é maior do que em combinatória. Então, primeiro, dá para ver aqui do gráfico que as notas de funções são maiores. E dá para ver também, tá, que de um modo geral, tá, essas notas estão distribuídas em torno, tá, quer dizer, se eu tivesse que escolher uma reta, tá, para sumarizar essa informação, essa é uma das técnicas estatísticas mais utilizadas, chamada regressão linear, consiste em a gente encontrar uma reta que melhor aproxime esses dados. Essa reta estaria mais ou menos por aqui. Tá? É uma reta com inclinação positiva, tá? O que indica que, de um modo geral, tá, as notas maiores em um curso representaram tendência de nota maior em outro, embora, tá, haja exceções. Né? Tem, por exemplo, 2 alunos aqui que saíram muito bem no curso de funções, tiraram em torno de 7, tá? E se saíram muito mal no curso de combinatório. Tá? Uma exceção, assim, um pouco ao contrário, tá? É esse aluno que está aqui, que para o curso de função saiu relativamente bem, no curso de combinatória saiu relativamente bem, mas no curso de funções o resultado deixou a desejar. Mas, de um modo geral, essa associação é positiva. Então, essa é uma ferramenta bastante útil para a gente entender variáveis. Tá? Bom, a gente vai ficar por aqui hoje. Então, na próxima aula, a gente vai falar das estatísticas propriamente, do que normalmente a gente chama de estatísticas, são as medidas do resumo. Tá? E hoje à tarde, nós temos exercícios já marcados. Então, o pessoal dos outros estados, Casa de Ferreiros, Pedro de Paulo, a gente mandou essa lista aí para todo mundo, mas ninguém conseguiu achar a nossa lista aqui. Então, o pessoal dos outros estados é para fazer os exercícios de estatística que eu tinha passado anteriormente. Eu vou recuperar essa lista e deixar nas salas do pessoal aqui do Rio depois. Os de áreas são o 2, o 7, vou escrever aqui, certo? O pessoal confirmado. Wagner, essa lista é exatamente a que você tinha passado antes ou você acha que é? Bom, o pessoal dos outros estados pode ou fazer a lista. Essa é um pouquinho maior. Essa é geometria. Áreas. Os exercícios de estatística, para o pessoal aqui do Rio, eu coloco nas salas daqui a pouco. Tá? Tem que achar a minha correspondência anterior. Até mais tarde.